Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no canal para trazer mais informações para você, porque é o melhor remédio, a informação, é a prevenção. E hoje a gente vem falar mais um pouquinho de coronavírus, só que a gente vem falar de um fator de risco para ela, que é a obesidade. É mesmo, pessoal, os novos trabalhos aí mostram que obesidade é um fator de risco para o coronavírus também. E eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho de por que a obesidade é um fator de risco, assim como é um fator de risco para outras doenças crônicas. Então vamos lá. Então, estamos aqui com coronavírus e obesidade. Então, olha os dados legais que eu estou trazendo para vocês. 600 milhões de pessoas no mundo têm doenças crônicas, entre elas a obesidade. 100 milhões de crianças. Nossa, são números assustadores. No Brasil, estima-se que 1 a cada 5 pessoas são portadoras de doenças crônicas. E uma dessas doenças crônicas é a obesidade. Então, aqui embaixo nós temos aí o quadrinho do que se define obesidade. Então, quem tem um MC, índice de massa corporal menor que 18, é baixo peso, né? Está abaixo do peso ideal. O peso ideal seria quanto? De 18 a 24, o IMC. De 25 a 29, as pessoas já são consideradas sobrepeso. E acima de 30 até 34, obesidade 1, já virou obesidade aí. Já tem um fator de risco, já vira fator de risco. De 35 a 39, obesidade 2, moderada. E acima de 40, obesidade 3 ou obesidade mórbida. Tem altos riscos, ela por si só pode causar a morte do paciente. Pelo todo um processo inflamatório, né? A obesidade, a gente sabe hoje que ela causa uma inflamação generalizada no corpo humano. O excesso de gordura é considerado um corpo estranho. Então, a gente precisa aí ficar atento a isso. E qual a relação do Covid-19 com a obesidade? Bem, no início, lá quando começou a história, lá em dezembro de 2019, os primeiros casos de Covid-19, ainda em janeiro de 2020, não se teve muita relação quanto a isso. Talvez seja pela população chinesa não ter um grande índice de obesidade. Porém, quando isso já começou a atingir os Estados Unidos e o Reino Unido, que já tem um índice de obesidade maior, viu-se que esses pacientes têm um agravante, né? Eles têm a tendência a desenvolver a forma grave da doença. Então foi a partir daí que a obesidade começou a fazer parte do grupo de risco. Os trabalhos novos estão mostrando isso. E por que esses pacientes apresentam ser do grupo de risco? Primeiro que eles têm uma imunidade diminuída. Isso a gente já sabe para outras doenças, onde, por exemplo, o vírus da influenza, mesmo os pacientes vacinados, eles têm uma tendência a fazer uma doença mais grave do que o normal, do que uma pessoa não obesa, né? Os trabalhos mostram isso. E no Covid-19, os trabalhos não mostraram diferente. Mostraram que essas pacientes também têm uma imunidade menor e conseguem se defender menos contra esse vírus. E aí esses pacientes vão desenvolver a forma grave da doença, né? Uma forma que a gente vai precisar de hospitalização, maior índice de mortalidade, maior índice de complicações. E aí as complicações começam logo no início da forma grave, quando precisar intubar esse paciente, por ele ser obeso, a sua intubação já é mais difícil, pondo em risco a vida do paciente muito mais do que uma pessoa que não é obesa. A outra causa, a restrição torácica pelo excesso de gordura. Aqui tem uma ilustração que a gente pode ver o pulmão. Imagina isso daí cheio de gordura. O vírus chega, ataca ali e acaba causando uma dependência maior de oxigênio, e essa pessoa não tem uma expansibilidade da caixa torácica tão grande que vai conseguir ter uma respiração normal.
Existe uma teoria também que esses vírus se depositam nos adipócitos, né, que são as células de gordura. E aí, quando essas células se estouram, né, acontece de uma grande exposição ao vírus, uma sepsemia pelo vírus. E aí vem as dificuldades que a gente pode encontrar no dia a dia de tratamento de um obeso. O primeiro exame que a gente precisa pedir depois da testagem é uma tomografia de tórax, né, para ver o comprometimento, se tem aquela imagem em vidro fosco. E aí vai ter a dificuldade daquele tomógrafo que suporta o peso do paciente. Geralmente os tomógrafos vão até 100 quilos, 150 quilos. E aí, se esse tomógrafo, se a pessoa tem um peso maior do que suporta o tomógrafo, já não vai poder fazer o exame, não dando para o médico avaliar corretamente tudo isso. Aí esses pacientes podem causar um outro problema também, bem comum nessa época, e nos obesos vai bem maior, é a depressão. Por quê? A depressão, ele já tem um fator de preconceito social. Com o isolamento social, ele acaba ainda tendo um problema muito maior, e aí vai se sentir isolado, vai entrar num estado de depressão mais fácil do que uma pessoa que não tem obesidade. Então aí vira aquele ciclo vicioso, né? Eu sou rejeitado pela sociedade, tenho que ficar em isolamento, começo a entrar em depressão, e isso agrava muito a doença. E depressão a gente sabe que leva a catastróficas situações. Outra situação que a gente pode falar é o sedentarismo, né? E o paciente obeso já é sedentário por natureza, né? Ele já não pratica exercício físico normalmente. Com o isolamento social, ainda muito mais. Então, isso leva a agravar a sua obesidade. Essa obesidade ela pode aumentar, e até pela piora da alimentação nesse período de isolamento. Porque esse paciente não vai atrás de frutas, legumes para comer, não vai atrás de uma dieta para fazer, procurar uma vida mais saudável, né? Então, é uma coisa que a gente precisa se preocupar com os obesos, né? E aí piorando mais ainda a imunidade, não se alimentando direito, né? Então, isso agrava muito. Então, os trabalhos mostraram isso, que os obesos são, sim, um grupo de risco, porém, os bariátricos que já estão com a sua vida, já perderam um peso importante, já baixaram o seu índice de massa muscular, índice de massa corporal a níveis aceitáveis, né, de sobrepeso, já conseguem diminuir bastante tudo isso, né? Eles já saem do grupo de risco, e os trabalhos vêm mostrando isso, que os pacientes que emagreceram ou que perdem 10% da massa corporal, eles conseguem aí melhorar a imunidade, melhorar a sua função cardíaca, melhorar a sua função pulmonar, né, melhorar a imunidade. Então, se você está aí dentro de casa confinado e é obeso, você não precisa perder tudo que você precisa para sair da obesidade, mas você perdendo 10% da sua massa corporal nesse período já é uma grande solução para tudo isso, ok? E aí fica o recadinho nosso para vocês: emagrecer não é parar de comer simplesmente, e sim mudar os seus hábitos alimentares. Você precisa ter uma melhor condição alimentar, você tem que comer melhor. Tem muita gente que fala, nós somos aquilo que comemos, e somos mesmo. Nós precisamos nos alimentar melhor, adquirir um hábito de ingerir alimentos melhores. Bariátricos geralmente tomam vitaminas exatamente por isso, para melhorarem o seu estado geral. Ok, pessoal? Então eu quis trazer essa informação para vocês. Acho que foi de grande valia a gente falar aqui hoje sobre a obesidade. É um mal muito importante. Eu espero nos próximos vídeos trazer um pouquinho mais de informações para vocês sobre a obesidade no geral, como uma doença crônica, junto à hipertensão, junto à diabetes,
Mas hoje, como a gente está nesse momento de pandemia, eu tinha que trazer esse dado que é importante a gente recorrer e se cuidar a respeito de tudo isso que vem acontecendo e principalmente dessa pandemia. E se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreve no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais, que logo, logo tem mais. Muito obrigado e fique em paz.